Olá, tudo bem? Quero te contar uma história. Essa história é de um menino que é convidado pelo seu pai para fazer um passeio. Imagina um menino de uns 5, 6 anos de idade, para você ter uma ideia como que é essa história. Saem os dois de mãos dadas e saem pela rua. De repente, o menino vê algo que lhe chama a atenção e solta a mão do seu pai e sai correndo. O pai só observa. Nisso o menino encontra uma moeda, uma grande moeda. O menino vem todo contente com aquela grande moeda, não é para mostrar para o seu pai, mas de tanta alegria que ele vem olhando para a moeda, olhando para o seu pai, olhando para a moeda cai da mão dele. Nisso que a moeda cai da sua mão, ela começa a rodar. E ele consegue ver aquela moeda cair em um bueiro. Ele sai correndo, enfia a mão lá no bueiro e o pai fica observando toda aquela reação do menino. E o menino então, com a mão no bueiro, ele deita em cima do bueiro e tenta esticar a mãozinha dele para pegar a moeda. E ele, com muito custo, ele consegue segurar a moeda. Então ele, segurando aquela moeda, ele, quando vai tirar a mão do bueiro, não tem jeito, porque a mão dele, fechada, não sai do bueiro. E ele começa então a fazer força, tentando tirar a mão do bueiro, e ele, de certa forma, começa a se sujar cada vez mais e começa então a fazer alguns ferimentos na mão daquele menininho. O pai dele, prestando atenção naquilo, fala: meu filho, solta essa moeda. Ele falou: não, pai, mas essa moeda é minha. Solta essa moeda, meu filho. Não, pai, mas essa moeda é minha. Meu filho, solta a moeda. Eu tenho muitas moedas dessa para te dar. O menino, com muito custo, ele abre a mão, solta a moeda, e então, com a mão aberta, ele consegue tirar a mão do bueiro. Aí o pai vai, pega aquela criança com muito jeito, leva de volta para casa, dá um banho, porque a roupa dela estava toda suja. Aquele bueiro estava sujo. A mão com os ferimentos, que naquele momento que ela estava tentando tirar, fizeram aqueles ferimentos na mão. O pai vai, passa um medicamento e fala para ele: filho, agora que você está todo limpo, que seus ferimentos agora estão tratados, vamos tomar sorvete, porque eu tenho muitas moedas. O que essa história tem a ver comigo e com você? Tudo. Porque nós somos essa criança. Nós somos exatamente essa criança, que andávamos lado a lado com o nosso pai. Mas alguma coisa no mundo nos chamou a atenção. Alguma coisa encheu os nossos olhos. E nós então largamos a mão do nosso pai e fomos atrás daquilo que achamos que tinha valor. Mas aquilo nos contaminou, nos sujou, e nós, contaminados e sujos, muitas vezes feridos por aquilo que nós achamos que tinha valor, por aquilo que nós achamos que poderia trazer algum retorno para a gente, nós percebemos o quanto nós erramos, o quanto nós nos afastamos do nosso Pai. Mas aí então, nós ouvimos a voz do nosso Pai e voltamos para Ele. Abrimos mão daquilo que nos machucou, abrimos mão daquilo que só nos fez mal e voltamos para ter um relacionamento com o nosso Pai. A palavra de Deus, ela diz assim, em João, capítulo de número 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo, ele não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para encerrar essa história, eu queria te fazer uma pergunta. O que é que tem separado você do seu pai? O que é que tem te machucado? O que é que tem te contaminado? Qual é a moeda que você achou no mundo que você pensou que podia te dar algo, que podia ser valioso? Quero te convidar a largar essa moeda, a soltar isso que está te prendendo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita e muita força, muita sabedoria, discernimento, para você largar isso que está te separando do teu pai. Fica com Deus. Um abraço.